Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O tema da nossa conversa significativa de hoje é unidade entre as religiões, sonho ou realidade? É possível as religiões se unirem? É possível que a gente encontre um elemento comum entre as religiões que parecem tão díspares, tão diferentes, às vezes até conflituosas, às vezes até se encontram aparentemente em oposição? E o que significa, então, religião? Né? Se é o religar do ser humano ao seu Criador, será que essa ligação se dá de formas diferentes e formas que são conflituosas? Vamos tentar desvendar isso hoje. Bom, o que a gente pode ver, perdão, é que, infelizmente, a religião organizada, né, as religiões estruturadas, aquelas religiões que são seculares, né, cuja própria razão de ser deveria ser o serviço à causa da fraternidade e do amor, hoje comportam-se, na sua grande maioria, ou talvez a generalização sempre é problemática, mas nós vemos a religião prestando-se a se tornar um formidável obstáculo para alcançar a verdadeira fraternidade, né? E é de longa data que a religião empresta o seu nome ao fanatismo. Então, de um lado, nós vemos a religião estruturada como impossível de se reconciliarem, né? De haver uma conciliação entre as diferentes denominações religiosas, né? Nós dizemos isso é impossível, porque elas são obstáculos à união das pessoas, porque cada uma traz uma forma de ser e de perceber o mundo, né? Enquanto que, de outro lado, a religião empresta o seu nome ao fanatismo, né? E, e a, o esforço de eliminar o preconceito religioso, o esforço de eliminar o fanatismo religioso, na verdade, esse esforço carece de um verdadeiro comprometimento espiritual. Carece até de coerência intelectual, quer dizer, a fala daqueles que dizem não, as religiões têm que se unir, é uma fala que carece de fundamentos. Mas também há uma falta do comprometimento espiritual. Então, eu estou primeiro traçando esse quadro, porque se eu não traçasse esse quadro primeiro, e eu falasse assim para vocês, sim, claro, as religiões podem se unir, vocês vão dizer, peraí, Irad, mas você parece que não está vendo a realidade. Olha o que é a realidade. As religiões não se unem. As religiões, pelo contrário, elas são conflitantes. As religiões, pelo contrário, elas oferecem seu nome ao fanatismo. As religiões, pelo contrário, se tornam obstáculos para a verdadeira fraternidade humana. E aqueles que advogam, né, inclusive, infelizmente, dentro de movimentos interreligiosos, né, que tentaram ser aqueles movimentos que iriam fazer com que o mundo da religião se transformasse, a argumentação de por que nós sentamos juntos para unirmos as nossas correntes, diferentes correntes religiosas, essa é uma argumentação que a gente pode dizer que carece de coerência intelectual. Por quê? Porque falta uma verdade, a verdade que não se encontra por trás dessa vontade de unir-se é o comprometimento espiritual. Agora, por que eu digo que isso é o comprometimento espiritual? Isso foi objeto de uma declaração que a comunidade Bahá'í, anos atrás, apresentou aos líderes religiosos do mundo, isso em 1995, e dizendo o seguinte: a paz não está sendo alcançada porque nós, que estamos todos envoltos num movimento de busca de integração das religiões, se não deixarmos de lado a ideia de que a minha religião é um canal exclusivo de acesso ao divino, essa exclusividade à verdade divina, isso tem que ser deixado de lado. Esse é o comprometimento espiritual. Comprometimento espiritual que falta para que as religiões possam se unir e nós possamos ver a beleza
que a multiplicidade de religiões no planeta nos traz é admitirmos o fato de que a nossa religião não é o único canal exclusivo para se chegar ao divino. Infelizmente, o conflito entre as grandes religiões traz isso como um substrato, um fundo essencial. É como se fosse uma prerrogativa de cada religião, e isso é extremamente conflituoso, isso carece, né, de coerência intelectual, porque se existe um Criador, existe uma humanidade, como é que esse Criador haveria de encaminhar mensagens conflituosas para diferentes setores da humanidade? Intelectualmente isso não pode ser aceito. Agora, espiritualmente é o caminho, meu caminho até o divino. É eu aceitar o fato de que a religião que eu professo não é um canal exclusivo para a chegada ao divino. Então, se olhar cristãos, muçulmanos, hindus, budistas, barrais, enfim, se todos esses começarem a achar que o canal exclusivo de chegada ao divino é a religião que cada um segue, nosso compromisso espiritual está indo para o brejo, né? E a religião, né, essa maioria da religião organizada, né, ela permanece presa aos dogmas de uma antiguidade que não tem mais sentido. E o que são os dogmas? São verdades absolutas que são postas como sendo verdades que não podem ser questionadas, né? E que não precisam do intelecto humano para serem compreendidas. Ora, nós já estamos vivendo numa era em que a religião e a ciência elas têm que andar de mãos dadas. Dogmas não têm mais espaço. Eu tenho que entender o que significa cada preceito religioso que eu sigo, né? Então, quando a gente fala que nós vivemos agora numa época de avanço científico enorme, o que faz com que as pessoas se afastem da ideia de que as religiões podem dialogar? É porque quando a religião ela se coloca contrária à ciência e à razão, eu não tenho como dizer que aquilo tem sentido, né? Então, por exemplo, se eu tiver, digamos, agrilhoado, né, preso num grilhão, numa corrente, né, de que existe um céu que é para onde a nossa alma se dirige após a nossa morte, que esse céu fica fisicamente acima da abóbada celeste. Ora, o novo telescópio James Webb, que um conjunto de nações colocou no espaço, que se encontra a 1,5 milhão de quilômetros longe da Terra, está em órbita da Terra, 1,5 milhão de quilômetros distante, fotografando o universo inteiro e os confins do universo. Ele já conseguiu fotografar agora uma estrela que se encontra a 11 bilhões de anos-luz distante da Terra. Significa, a luz dela, para ter chegado na Terra, levou 11 bilhões de anos. O que eu vejo agora é a luz que saiu dela 11 bilhões de anos atrás. É uma distância enorme. E não há céu nenhum, céu nesse sentido bíblico, né? Então eu tenho que aceitar que a ciência está me dizendo acima da abóbada celeste não existem nuvens com anjos e tocando harpa e pessoas caminhando sobre as nuvens, porque isso não há. A ciência me diz que não há. Então a religião também tem que aceitar o fato de que ela é expressa numa linguagem extremamente metafórica, e essa metáfora do céu e da terra, do inferno, etc., tudo isso tem que ser visto à luz de uma perspectiva agora de uma humanidade que tem um nível de esclarecimento, de entendimento da realidade diferente de uma humanidade que tinha um conhecimento restrito há 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos atrás, né? Então, posto isso, dito isso, a religião não pode se prestar a um fanatismo dogmático e se mesmar, se fechar em si mesma e dizer que isso aqui é absoluto.
Isso impede a união das religiões, porque eu acabo vendo as diferenças e as divergências de entendimento, de interpretações da realidade como sendo essenciais e perco a essencialidade das religiões, que é a promoção do amor e da fraternidade, que é a promoção do entendimento de qual é a nossa natureza, o que significa nós termos uma natureza espiritual. O que significa, e esse é o papel das religiões, né? Nos levar a um desenvolvimento espiritual para que nós possamos entender o que significa o estágio seguinte à nossa existência no mundo da matéria. Há um estágio após esse estágio? Qual é o poder da oração no desenvolvimento daqueles que se encontram nessa outra dimensão já? O que significa habitarmos essa dimensão? Que dimensão é essa que você anda sem usar as pernas, olha sem usar olhos, fala sem usar a boca, mas a sua consciência e a sua identidade continuam? Isso é que a religião vem trazer. E quando nós lemos então os escritos sagrados com um olhar profundo, nós vemos que todas as religiões trazem a mesma verdade. Todas elas trazem para a gente esse entendimento do que significa habitarmos um mundo material, mas sermos plenos espíritos, puro espírito. O que significa abandonarmos essa vestimenta física que é o nosso corpo, depois da nossa morte física, e permanecermos conscientes de nós mesmos e conscientes de uma outra realidade que está para além da realidade física. E isso também é o papel da religião, nos explicar, como por exemplo, dentro do cristianismo nós temos uma palavra de Cristo muito simples: a casa de meu pai tem muitas moradas. O que são essas múltiplas moradas? Que são as próximas etapas da nossa evolução na dimensão espiritual? E aí, novamente, eu posso buscar auxílio à ciência, e a ciência vai me dizer que sim, é possível que haja uma perpetuação de uma dimensão energética nossa como seres humanos para além da nossa existência física. E isso é fantástico. Ou seja, a ciência vai começando a perceber agora que não só pensamentos podem se transmitir através de uma dimensão que nós não temos controle ainda, não sabemos como isso funciona, dá-se o nome de telepatia, o nome que vocês queiram dar, mas o fato de que nós somos seres que somos capazes de navegarmos numa dimensão que não é somente a dimensão do corpo físico, mas que é o quê? Um corpo espiritual? A ciência não vem dizer isso, mas a religião vem dizer e vem trazer o esclarecimento. Então, quando eu saio dessa prisão dogmática, dessa prisão da exclusividade do acesso ao divino, só a minha religião é que dá acesso ao divino. Quando eu saio dessas dimensões, então eu consigo ver agora a essência das religiões como sendo uma essência única. Onde sim eu consigo entender que se há um Criador, esse único Criador se manifesta e se comunica com a humanidade ao longo dos milênios, de tempos em tempos, em lugares diferentes, de formas diferentes, com mensagens adequadas para aquela época, para aquele espaço, para aquele tempo, mas que todas elas têm uma unidade. Então eu consigo ver, por exemplo, se eu olho com esse olhar do não exclusivismo da minha religião, eu posso ver com um olhar de perplexidade, de busca de entendimento, o que me trazem, por exemplo, as religiões de matriz africana. O que me traz as expressões religiosas dos povos originários das Américas, os indígenas das Américas, ou os povos originários da Australásia, os aborígenes, os maoris, etc. Todos esses tiveram e têm ainda práticas do diálogo com a dimensão espiritual. E essa é a religiosidade deles. E essa prática, ela tem uma harmonia e uma comunicação muito forte com as práticas religiosas do Oriente Médio, que é de onde aparecem as expressões religiosas do judaísmo,
do cristianismo e do Islã. Ou, já seguindo mais para o Oriente, para o Extremo Oriente, né? Aí nós vamos passar pela Índia, depois vamos chegar até a China, e vemos que as expressões do budismo e do hinduísmo, do taoísmo, são expressões que mantêm uma similitude com essas expressões do Oriente Médio, com as expressões dos povos originários das Américas, ou da Australásia, ou da África. Então aí eu começo a ver beleza, eu começo a perceber que os povos do mundo, de qualquer raça que sejam, de qualquer origem que sejam, né, derivam sua inspiração de uma única fonte celestial, ponto. E nós não precisamos mais brigar sobre isso, porque nós já abandonamos a ideia da exclusividade da minha religião em conceder o acesso ao divino. Esse é o ponto, digamos, fulcral, crucial, essencial a ser trabalhado, que é o abandono da ideia de que a religião que eu adoto, que eu sigo, ela é a única e exclusiva forma de se acessar o Criador. Temos que abandonar isso. Quando abandonamos isso, nós começamos a ver a beleza em todas as expressões religiosas. E ao vermos essa beleza em todas as expressões religiosas, né, eu não preciso abandonar a minha crença. Vejam só, o que eu estou falando aqui para vocês agora não significa que vocês tenham que abandonar a sua crença para aceitar a ideia de que todas as religiões pairam sob uma mesma dimensão, se encontram numa mesma dimensão. Eu posso continuar sendo um cristão maravilhoso, uma cristã maravilhosa, mas aceitar que também no hinduísmo, no budismo, na religião Bahá'í, no islamismo, nas religiões de matriz africana, nas religiões dos povos originários das Américas, nas expressões religiosas dos indígenas brasileiros, também se encontra a dimensão divina. Eu agrego. E isso é muito maior do que eu era antes, porque eu começo a ver a beleza em tudo aquilo que me cerca. Claro que há diferenças entre as tradições religiosas, né? Claro que há diferenças entre os nomes que se usam, as formas como percebem. Algumas pessoas podem dizer, não, se você está falando de religião de matriz africana, eles são politeístas. Não são politeístas, não é a ideia de um politeísmo, mas é a ideia de que a dimensão espiritual ela tem várias facetas. E os orixás são as várias facetas dessa mesma dimensão espiritual. Estou fazendo aqui, apresentando de uma forma muito resumida. Como eu digo, por exemplo, se eu tenho uma tradição espiritual que vem dessa linhagem judaico-cristã islâmica, eu vou dizer que Deus é amor, Deus é paciência, Deus é bondade, são várias facetas do mesmo Criador. Então não estou dizendo que existe um Deus do amor, um Deus da bondade, um Deus da misericórdia. Eu digo que isso são facetas de um mesmo Criador. Como são facetas de um mesmo Criador as diferentes entidades que aparecem nas expressões religiosas de matriz africana. Então, as diferenças são na forma da adoração, são na forma de executar os preceitos sociais, mas a essência delas, que busca o engrandecimento, o fortalecimento daquilo de mais precioso que nós temos na nossa existência, que é a nossa alma, é a mesma coisa. E que tudo o que as religiões fazem é nos preparar para a próxima etapa da nossa existência, uma existência que não vai estar mais restrita ao mundo da matéria. E isso todas elas trazem igual, todas elas trazem em comum. Então, à medida que a gente percebe que a religião ela pode ser usada no singular, não precisa ser usada no plural. Existe uma única religião, é a conexão entre o ser humano e o seu Criador. E essa única religião se expressa de formas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Então a expressão religiosa que aparece na África é diferente da expressão religiosa que aparece no Oriente Médio, que é diferente da expressão religiosa que aparece na Australásia, e diferente da expressão religiosa que apareceu aqui no Brasil, entre os povos originários aqui dessa parte do planeta.
mas a essência delas é a mesma. A essência delas é buscar conectar o ser humano ao seu Criador, buscar fazer o ser humano amar o seu Criador, conhecer o seu Criador, e a partir desse amor e desse conhecimento, engrandecer, aprimorar, polir a sua essência que é espiritual. E entender que essa nossa essência espiritual é simplesmente um reflexo de igual grandeza de quem é o nosso Criador. Daí então, a gente pode concluir que as religiões podem sim dialogar, podem sim se entender, se nós voltarmos a esse corolário maior que eu coloquei hoje nessa apresentação. Não há exclusividade de acesso ao divino. O acesso ao divino se dá de múltiplas formas, de vários caminhos, e esses caminhos todos têm a sua beleza, esses caminhos todos têm as suas mensagens, as suas potencialidades, das quais nós podemos todos aproveitar e podemos todos nutrir a nossa alma. É isso aí.